meu irmão, minha irmã, é uma alegria para mim estar aqui mais uma vez. Já são muitos anos que no primeiro domingo do ano encontramos-nos para a leitura orante da palavra. Estou aqui para a data litúrgica da Epifania do Senhor. É o dia 5 de janeiro, primeiro domingo deste ano de 2025. O texto é a visita dos magos. Vamos a ele. 2, 1 a 12, do Evangelho de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, no tempo de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isto, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes, os sacerdotes e escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isto que foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, procurai obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo avisai-me, para que também eu vá homenageá-lo. A estas palavras do rei eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente, ela reapareceu à frente deles até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. E revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o homenagearam. Em seguida abriram seus cofres e ofereceram-lhes presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Vamos lá, minha gente. É o texto dos Reis Magos. Aqui no Brasil é muito difusa, especialmente no Brasil Central, a festa dos Santos Reis. Vamos tentar entender aqui para nós, é menos o caráter festivo, mas o caráter litúrgico e teológico. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, para aquele tempo nascer em Belém, Judéia, faz recordar sempre a figura lendária do velho rei Davi, predileto de Deus, e que fora uma figura eminente na história de Israel. Segundo os profetas, o Messias Salvador que esperavam descenderia de Davi. Nascer em Belém, todos que lá nascessem, de alguma maneira, assim se interpretava, eram descendentes de Davi. E quem sabe algum deles não seria o Messias? Pois bem, vieram magos do Oriente a Jerusalém. Quem são esses magos?
Em português, a nossa língua, mago e magia vêm da mesma raiz, mas o sentido não é este. Não há nada de mágico ou de magia que se busca. Na antiguidade, os astrônomos, a humanidade se orientava pelo movimento das estrelas. Quando surgia uma nova estrela, se perguntavam qual era o sentido, qual era a expectativa, o que os céus queriam revelar àqueles que conseguiam ver as estrelas. Hábitos, expressões culturais para uma época como aquela, em que se tentava buscar os desígnios da história a partir do movimento das estrelas. Pois bem, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Quando uma estrela nova aparecia, imaginavam que uma grande figura nascera, se apresentara e seria reconhecida em breve. O evangelista pretende que o leitor perceba: o mundo inteiro estava na esperança e em busca de um Salvador. Puseram-se em movimento. Chegaram a Jerusalém. Perguntaram a Herodes: onde? É o retrato que o evangelista quer deixar o leitor perceber. Seria justo que o povo de Israel vivesse sadiamente o anseio de acolher e receber o Salvador que havia chegado. Ouvindo isto, o rei ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Aparece lá perguntando onde está o rei. Acaso ele vai tirar a autoridade e o poder de Herodes e o prestígio de Jerusalém? Olha o temor, alarmado. Não foi uma pergunta, uma indagação. Não foi uma reflexiva atitude de quem intrigado quer discernir, não. Alarmado, atitude defensiva. Acaso o Filho de Deus, o Filho de Davi vai tirar o poder, a autoridade, o prestígio e os domínios de Herodes e de Jerusalém? Aquele nascido de Belém, acaso, será maior do que nós? Eis Herodes procurando saber, em Belém. Eis a informação, a atitude de Herodes, cordial na aparência, gentil nas expressões exteriores. Ide, tomai informações, comunicai-me, para que também eu vá homenageá-lo. Mas como? Os magos vieram do Oriente para encontrá-lo. Herodes encaminha para que procurem em Belém, em uma distância de 4 a 5 quilômetros. Vão, vejam, informem-me, irei também. Sabemos depois, pelo evangelista, qual seria a decisão do rei. Tentar eliminar muitos para atingir também aquela criança que prometia no seu futuro, o próprio futuro seria uma ameaça. Herodes não esperava nenhum Salvador, não queria que chegassem boas notícias da parte de Deus. Estava muito bom para ele aquela estrutura. Ele era protegido do Império Romano, aquela forma de governar, aqueles estilos tirânicos de inspiração diabólica. Vem um novo rei e vimos a sua estrela. Pois bem, enviando-os a Belém, disse-lhes: procurai obter informações exatas. Eu também irei. E eles partiram. A estrela se reapresentou. Já falei, quando uma estrela aparecia, um novo personagem, se acreditava, tinha surgido. Ou também era
a divindade que queria conduzir pelo caminho de um grande encontro aqueles e aquelas que estavam em busca dos verdadeiros desígnios de quem era soberano sobre a história. Puseram-se em caminho, a estrela reapareceu, alegraram-se. O verbo alegrar-se nunca pretende aqui falar de um estado de humor ou de um estado de ânimo psicológico parecido com euforia. Alegrar-se, alegra-te Maria, cheia de graça, é experimentar a segurança, a certeza e uma experiência de fé de que Deus se deixa, Deus participa do caminho, da caminhada, do destino, da história, de quem quer encontrar as respostas da parte dele, próprio Deus. Deus não deixa sem respostas quem está à procura dele. E aí, vamos lá. Ao entrar na casa, viram o menino com sua mãe. Homenagearam. Os estrangeiros perceberam, quiseram encontrar. Os de Jerusalém alarmaram-se, não foram procurar. Mas toda a Jerusalém significa o templo, especialmente. Tudo em Jerusalém gravitava em torno do majestoso templo. Pois bem, o que está acontecendo? O evangelista pretende do seu leitor que o Messias, o Salvador que nascera, veio para salvar a todos os que querem se deixar alcançar pela misericórdia de Deus. Não basta ser religioso e não basta ter o templo diante dos olhos. Não basta ter acesso ao templo. Quem não quer receber o Salvador também se exclui da salvação. Por isso os magos retornaram por um outro caminho. Não precisavam mais de Jerusalém para conhecer o Messias Salvador. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Passemos agora, querido irmão, querida irmã, passemos agora a segunda parte da nossa leitura orante, ou agora sim, vamos orar. É o nosso primeiro domingo do ano. Festa litúrgica da Epifania, que significa manifestar-se. Manifestação, melhor. E o Senhor Jesus se fez manifesto, ainda criança, um desígnio de Deus. Ele se tornou manifesto a quem quer recebê-lo. Vamos antes, porém, criar aquela necessária ambientação interior para meditar. Ponha-se numa posição que favoreça a quietude, o recolhimento. Vamos respirar profundamente. Esse exercício parece banal, mas a respiração nos conduz também à justa centralidade em nós mesmos, não por egoísmo, mas para acolhermos a voz, a palavra de Deus desde dentro de nós. Queira respirar e acompanhar a respiração em cada fração de segundo. O ar que entra, o movimento,
O dinamismo é de caráter físico-biológico, mas a verdade de fundo é predispor a nossa interioridade para que o Espírito de Deus encontre o nosso. Agora vamos invocar a força, a luz, a sabedoria do Espírito de Deus, para que desde a interioridade, desde o nosso coração, rezemos, movidos, inspirados por Ele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora, novo passo, reler o texto, não nas suas páginas, nas suas letras, nos verbos ou parágrafos. Vamos reler o texto nas imagens que ele propõe. Como que quiséssemos, se pudéssemos ou quiséssemos entrar no Evangelho. Vamos imaginar o Oriente. Para a cultura da época, o Oriente era a região, também agora, de onde nasce o sol. Mas para a cultura do Oriente, a região de onde, a direção de onde o sol nasce, vence as trevas, vence a escuridão. É a direção preferencial a partir da qual Deus se manifestaria. Vamos observar aqueles homens do Oriente, reis ou não. Agora conta menos a sua condição sociopolítica, que tentam contemplar uma nova estrela que se apresenta. Para eles significava um sinal que Deus queria dar ao seu povo, aos seus eleitos. Põem-se a caminho. Nem conhecem, não sabem qual Deus é, que divindade é, mas se reconhecem herdeiros de alguma manifestação. Tentam seguir. O raciocínio parece quase infantil, mas é uma linguagem apropriada para os padrões daquele tempo, para dizer: são homens que estão à procura de Deus. E Deus se deixa encontrar. Podemos criar imagens daqueles três, talvez uma caravana, talvez assessores, estão em viagem. Objetivo: tentar identificar e discernir o que Deus quer revelar com o aparecimento daquela nova estrela. Podemos imaginá-los chegando numa cidade como Jerusalém, para os padrões daquela época, uns 60 mil habitantes, e que metrópole! Estamos naquele tempo. Onde está o rei dos judeus? A estrela sempre estava associada, o astro sempre estava associado com uma figura da realeza. Vimos a sua estrela e viemos homenageá-lo. Jerusalém era a sede de todas as tradições do judaísmo e daquelas seculares esperanças da vinda do Salvador. Alarmaram-se. Desejavam um Messias que tivesse grandezas humanas, poderes humanos. E Herodes
tirano, cruel que era, ficou alarmando não porque temia alguém mais poderoso, mas não apenas por isso, mas porque temia perder seu poder. E com ele toda a Jerusalém. Não é a questão de um ou de outro, mas é o retrato de quem é a humanidade quando se fecha a Deus. Torna-se cruel. E é capaz de escolher aquelas opções mais destruidoras. De fato, Herodes depois decide-se pela eliminação dos inocentes. Mas vamos mais. Vamos observar aqueles homens do Oriente que seguiram para Belém, 5 quilômetros. Um caminho breve. Mas aqui o evangelista se detém num caminho breve para experiências nobres de um imenso alcance. Alegraram-se. Quem lê hoje poderia pensar que seria por terem novamente identificado o mesmo astro. Os astros vêm e vão, conforme épocas, estações, luminosidades, movimentos da Terra, e assim vai. Mas para aquele tempo, reconheceram-se acompanhados, eles que estão em busca, acompanhados pela estrela que aponta um lugar. Parece estranho uma estrela parar sobre um lugar. O evangelista pretende dizer, para além de descrições sobre imagens siderais, o evangelista pretende dizer ao seu leitor: Deus se deixa encontrar quando é buscado por corações orientados à verdade e dóceis à sua revelação. Agora vamos contemplar aqueles reis entrando. Casa pequena, casa pobre, tudo é modesto, tudo é simples. Mas para eles não é preciso nenhuma projeção de expressões miraculosas. Tenta imaginar, vamos eu aqui, você aí, imaginar aqueles homens a contemplar um menino no colo da jovem mãe. Talvez adormecido, talvez não. Curvar-se. É o retrato da humanidade que Deus desejou. A humanidade que se curva diante da sua própria pequenez. Deus não quer pessoas submissas, mas quer pessoas que acolham a sua simplicidade e a pequenez. Um rei está associado com poder, com força econômica, com decisões políticas, com comandante de guerras, todas as formas humanas de poder que criam discriminações e violência. Agora lá estão eles, silentes, despojados, curvados. Percebem que Deus se deixa ver deste modo. E lá estão eles, felizes, tenta imaginá-los, em caminho de retorno. Agora vamos nos colocar lá. Eu, você, celebramos o Natal faz poucos dias. Uma criança é pobre. Criança não se defende. Criança é em tudo dependente. E Deus passou por estes traços. Eles se curvaram. O sentido qual foi do Natal? Deus quis habitar entre nós. Aqueles acolheram. A pergunta que o menino Deus, se ele falasse, talvez seja: tem lugar para mim na sua vida?
Há lugar para mim em sua vida? É hora da nossa resposta. Imaginando o menino, um Deus pobre, Deus menino, a mãe que o acolhe nos braços e cada um de nós que quer encontrá-lo, que pode se falar, responder ao menino, se aceita em sua vida um Deus humilde que não quis ser forte, mas que precisa da nossa adesão de fracos. Que resposta vou lhe dar? É hora da minha oração.